Olá, amigos do canal Apenas um Publicano, do meu amigo o evangelista Tárcio. Estou passando aqui a pedido dele para trazer uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Para quem não me conhece, eu me chamo Romário Bezerra e sou advogado. Mas antes de ser advogado, eu sou cristão. Cristo entrou na minha vida muito antes da minha profissão. E nessa trajetória, caminhando com Jesus, já são mais de 25 anos na presença do Senhor. Eu quero meditar com você hoje na palavra que está escrita lá no livro 2 Reis, capítulo 3, que nós iremos ler a partir do versículo 12. Eu não sei se você conhece a tradução da Bíblia Viva, mas é uma tradução que eu gosto muito. Então eu gostaria de compartilhar com você essa mensagem da tradução da Bíblia Viva, que diz da seguinte forma, não é? Versículo 12, Josafá respondeu: a palavra do Senhor está com ele. E o rei de Judá, o rei de Israel e o rei de Edom saíram para consultar Eliseu. Porém, Eliseu falou com dureza ao rei Jorão de Israel, dizendo: nada tenho a ver com você, rei de Israel. Por que não vai consultar os falsos profetas que o seu pai e a sua mãe consultavam? O rei de Israel, porém, respondeu: não, porque o Senhor é que nos chamou aqui, 3 reis, para entregar-nos nas mãos dos moabitas. Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, que se não fosse em respeito a Josafá, rei de Judá, aqui presente, garanto que não me incomodaria com você, respondeu Eliseu. Versículo 15, mas agora chamem um músico para tocar uma música. E enquanto o músico tocava a harpa, o poder de Deus veio sobre Eliseu e ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas e muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor, ninguém verá chuva nem vento, e mesmo assim esse vale se encherá de água, e vocês e os seus rebanhos, os seus animais terão muita água para beber, mas isso é pouco para o Senhor. Ele também lhes dará a vitória sobre os moabitas. Além disso, vocês irão destruir as principais cidades de Moabe, mesmo as cidades fortificadas. Vocês destruirão com pedras as boas terras que eles têm, cortarão as boas árvores e taparão as fontes de água. Versículo 20. No dia seguinte, na hora em que se oferecia o sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom, e em poucos instantes havia água com fartura. Até aqui é o que eu quero meditar com você. Eu vou fazer um breve resumo dessa história. O rei Jorão era o rei de Israel, enquanto Josafá era o rei de Judá. Josafá é um homem que temia ao Senhor e que andava nos caminhos do Senhor, enquanto Jorão era filho do rei Acabe com a rainha Jezabel. E você conhece a história, você deve ter ouvido falar a respeito deles e o quão nocivo esses reis foram para Israel. Não é verdade? Então, esse rei Jorão, ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, quando há uma revolta de Moabe para com Israel, ele convida o rei de Judá, Josafá, e também o rei de Edom para pelejar com ele contra os moabitas. E o rei de Judá vai perguntar a ele qual é a estratégia de guerra. E ele vai dizer: vamos subir pelo deserto. E quando eles estão passando pelo deserto, eles começam a se perder. E ali eles perguntam: será que o Senhor Deus nos trouxe aqui para nos entregar na mão de Moabe? E então Josafá faz o seguinte questionamento: existe algum homem de Deus aqui que nós podemos consultar? E então ele vai dizer: existe Eliseu. Quando ele vai até Eliseu, Eliseu diz que se não fosse por causa de Josafá, ele nem olharia na cara do rei Jorão. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, depois de ter feito esse breve resumo dessa história, que depois você pode ler com calma. Existem desertos nas nossas vidas que nós vamos passar. Existem situações que Deus vai permitir com que nós passemos.
E o que nós devemos fazer nessas circunstâncias, nesses momentos de grande tribulação, de adversidade que enfrentamos? O mesmo que Josafá fez. Existe um homem de Deus, ou seja, eu vou buscar direcionamento de Deus para que eu possa enfrentar as minhas adversidades. O que aquele rei estava nos ensinando é que no momento de angústia, no momento de desespero, no momento em que nós nos sentimos perdidos, nós podemos buscar a direção de Deus. E quando eles vão buscar a direção de Deus, a palavra liberada pelo homem de Deus é a seguinte: cavem muitos poços, porque vocês não vão ver nuvem, nem vão ver vento, mas todo esse vale vai se encher de água. E isso é muito pouco para o Senhor. Não é? Ele vai dizer o seguinte: Deus vai entregar nas mãos de vocês os moabitas. Destruam as cidades, destruam as árvores, tudo eu vou entregar nas mãos de vocês, disse o Senhor. E como nós lemos, no dia seguinte, na primeira hora do sacrifício, na parte da manhã, todo aquele vale se enche de água. O que isso significa? Que quando nós passamos pelas tribulações, conforme eu já mencionei, se nós buscarmos a Deus, Ele vai enviar o socorro que nós precisamos. Ele vai enviar o escape que necessitamos. Deus não desampara aquele que busca a Ele. A Escritura diz que aquele que der ouvidos ao Senhor, Provérbios 1:33, habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. E Deus vai dizer: vocês não vão ver nuvem, nem vocês vão ver vento, mas vocês vão ver todo esse vale se enchendo. O que isso quer dizer para nós? Existem momentos em que Deus não vai manifestar o escape dele por sinais físicos. Existem momentos em que nós não vamos ver sinais físicos da manifestação do poder de Deus, mas isso não significa que ele não está agindo. Todas as vezes que nós nos colocamos a orar, a buscar a direção de Deus, Deus envia o socorro. Não existe oração que Deus não venha responder, salvo aquelas que são contra a palavra dele. Essas realmente Deus não vai responder. Mas a Escritura diz que sejam em tudo conhecidas as nossas petições diante do Senhor. Então, o que eu quero trazer para a meditação sua hoje, nesse dia, que independente do momento em que você esteja vivendo, faça como Josafá. A situação difícil veio e nós não estamos imunes. Nós vamos passar por situações adversas. Mas quando essas situações vierem, o que eu posso fazer? Eu vou buscar a Deus, eu vou meditar na palavra dele, eu vou buscar entendimento, eu vou buscar orientação do Senhor para vencer o dia mau, para vencer a circunstância adversa. E mais do que isso, quando eu for buscar a Deus, eu preciso depositar a minha confiança e a minha fé que Ele vai fazer, ainda que os meus olhos não vejam, ainda que tudo pareça contrário, eu devo crer de todo o coração que Ele vai enviar o livramento. Eu gosto muito de uma passagem que está lá no livro de Daniel, em que os 3 jovens são ameaçados pelo rei Nabucodonosor. E esse rei diz: se vocês não se dobrarem, eu vou lançar vocês na fornalha. E eles vão responder o rei da seguinte forma: fique tu sabendo, ó rei, que o nosso Deus, a quem nós servimos, bem pode nos livrar das tuas mãos, mas ainda que ele não nos livre, nem por isso nos dobraremos diante de ti e nos curvaremos diante dessa estátua. E eles são arremessados na fornalha de fogo e o Senhor envia o livramento para eles. A convicção daqueles jovens era tão grande que se Deus fizesse, eles estariam crendo, mas se Deus não fizesse, eles não deixariam de crer. E assim precisa acontecer na minha e na sua vida. Independente de ver sinais físicos ou não, eu preciso depositar a minha fé no que Deus falou. Quando Josafá ouve do homem de Deus que Deus encheria aqueles poços que eles iriam cavar,
O coração dele se inclinou para aquela palavra. Ele acreditou e ele foi cavar junto com os outros reis os poços, mesmo que ele não estivesse vendo nada. Ele estava no meio do deserto. Então, ele não viu nuvem, ele não sentiu vento. Mesmo assim, ele continuou cavando na esperança e na certeza de que Deus iria enviar o provimento. Então, você que está ouvindo essa mensagem, você que está recebendo essa palavra, que o seu coração esteja inclinado para ouvir aquilo que Deus vai direcionar você. Porque de nada adianta eu tentar resolver as coisas com a força do meu braço. A Escritura vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, não que nós, por nós mesmos, possamos fazer alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. O que Deus ordenou para aqueles reis fazerem? Cavar poços. Quem poderia enviar água? O próprio Deus. Quem poderia dar a vitória a eles sobre os moabitas? O próprio Deus. Então, eu preciso fazer a minha parte, assim como você precisa fazer a sua parte. E nisso, precisamos confiar, ainda que não estejamos vendo absolutamente nada. Se a ordem de Deus para a sua vida hoje é cavar, cave. Se a ordem de Deus para você é ir à luta, ir em frente, vá em frente conforme a direção de Deus. Vá e siga tudo aquilo que Deus está direcionando. Se você precisa tomar uma decisão importante, você que está ouvindo essa mensagem, leve essa decisão diante de Deus. Porque a Escritura diz, consagra ao Senhor todos os teus pensamentos e os teus planos serão bem-sucedidos. É o que diz Provérbios para nós, não é? Então, se você precisa tomar uma decisão, se você precisa tomar uma posição na sua vida, busque primeiramente o direcionamento de Deus. Deus deu a direção, meu irmão, não titubeie. Não fique cocheando entre dois pensamentos. A direção de Deus é clara para a sua vida. Se Deus te deu uma direção, siga firme nessa direção, sem pestanejar, não é? Sem pensar duas vezes. Creia e confie naquilo que Deus fala ao seu coração, porque Deus vai dizer lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus tem compromisso com a palavra dele. Se ele falou, vai acontecer. Ainda que os seus olhos físicos não vejam, vai acontecer. As águas vão vir, a provisão vai vir, o livramento vai vir, a porta vai se abrir, a cura vai te alcançar. O que você precisar, Deus tem toda e qualquer resposta para a sua vida. Amém. Guarde essa palavra com você, medite nela, deposite nela toda a sua fé, toda a sua confiança. E, como eu costumo dizer para quem me acompanha aí nas redes sociais, se essa mensagem alcançou você, que você possa compartilhar também com outras pessoas. Ah, e se você não é inscrito nesse canal, não se esqueça de se inscrever e ativar aqui o sininho para que todas as vezes que chegar uma mensagem, que o evangelista Tárcio trouxer uma mensagem, você seja comunicado e a sua vida então seja edificada. Amém? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e que Deus os abençoe.